É verdade. E a gente tem um vídeo aí do Ceval, que não é o BOzão de Santa Bárbara, mas é um BOzão que ele pegou também Chorei na esse infra. dia. Você chorou? Chorei, mano. Ô, quando eu Depois consegui tu vai arrumar essa explicar, máquina, hein? juro, quando eu arrumei essa máquina, eu chorei demais. Sério? Porra, venci, cara. Uma parada Tô incrível. contando uma musiquinha, minha Não, eu vou contar a história. Passa o vídeo, depois eu conto a história. Pode soltar o vídeo, tá aí. E começou assim, passando coordenadas pro Sr. Wilson. Ele ficou na missão de montar a infra de elétrica. Alerta de spoiler. Tudo certo. Enquanto eu tinha que resolver o problema da máquina com água. Bora! Já cheguei naquela vontade de refazer tudo. E para surpresa de 0 pessoas, quanto mais eu mexia na infra, mais vinco eu achava. E o terror estava apenas começando. Tinha mais, muito mais. É lógico, já tava ali e falei, vou quebrar e vou arrumar. Quanto mais mexe, mais fede. Ferro, pra segurar? Ferro. Tirei o ferro. Tudo isso aí já me tomou muito tempo. Já eram 4 horas da tarde e eu tinha 2 máquinas pra instalar. Se fosse só instalação, ok, mas eu tinha que arrumar essas infras. E que infra, hein, meus amigos? Obrigado, construtora. Mas foi nessa hora aqui que eu matei a charada. Olha a água escorrendo na tubulação. Instaladores de todo o Brasil, prestem atenção na hora de instalar uma máquina. Se tivessem passado nitrogênio nessa linha antes de instalar essa condensadora, nada disso teria acontecido. Aí, tem alguém da minha região aí que tá afim de ir nesse BO aqui comigo? Tô precisando de verdade, de ajuda. Como vocês podem ver, solicitei ajuda nos meus stories. E graças a Deus eu consegui. Obrigado, Christian. Obrigado, Victor. Mas o pior já passou aí. Calma, cliente, o pior já passou, mas ainda tem muito pela frente. Tem que endireitar a tubulação, soldar, curvar. Ah, soldar não, né? Brazar e ainda em posições exóticas. Flangear, é claro. Fica bit e mais curvas. Em um tubo foi vincado no processo. Dá pra fazer um trabalho bom que tem nada a ver. Padrão, Serval. E chegou a hora da carga. Ainda bem que o cliente forneceu um cafezinho, que aí já eram quase meia-noite. Seja, vejo vocês amanhã. Compartilha. É, cara. Rapaz, quase meia-noite você saiu do trampo? Assim, eu voltei lá no dia seguinte, rapaz. Porque... Você até cansou só de ver de novo, Nossa, cara. só de lembrar desse bagulho, cara. Ô, de verdade, o cliente me pagou com uma máquina. Ele me deu uma máquina dele. Sério? Ele não tinha como me pagar. Porque a máquina ali era uma B-split do apartamento que ele estava morando de aluguel. Aham. Aí um cara lá, que ele me chama até de professor hoje em dia, o Veloso, ele cometeu o erro de instalar a máquina e não verificar se a infra estava ok. Tipo, não que se tinha vinco, sim ou não. Aí já é uma questão pessoal minha. Não instalo máquina com infra ferrada. Se eu consigo ver que tá ferrado, eu vou arrumar. O que tava lá dentro da parede, dane-se. Certo? Aí, ele botava a máquina para rodar. Depois de 40 minutos, o compressor começava a congelar. Eu falei assim pra ele, isso aí tá estranho, mas você instalou? Ele falou, ela funcionava no andar de baixo, o cara, a dona do apartamento tinha se eu não me engano, ela tinha 2 apartamentos no mesmo prédio. Ó, você tira o ar desse andar, instala no de cima. Ele falou, não, beleza, eu vou fazer. Só que a infra tava virada assim pra cima, ó. Aí pega sol, chuva e entra água na tubulação. Sim. Ele só fez o processo ali, pá, bombinha de vácuo e tal, sem o vacômetro padrão, né? Olhando no manifold ali, ó, tá zerado, significa que tá em vácuo, o maior erro da humanidade, não ter vacômetro, usar a bomba de vácuo. Eu falo direto, se você tem a bomba de vácuo e não tem o vacômetro, expurga, é melhor do que perder tempo. Quando eu falo isso, o pessoal fala, surta, mas não adianta você usar uma ferramenta se você não sabe quanto tá de vácuo lá dentro. Vácuo não é por tempo, é por mix, é diferente. Então, ele fez o vácuo lá todo, Você gosta. achando que tava... Porque se ele tivesse expurgado, teria saído parte da água, cara. Com certeza. Por favor. Daí, beleza. Aí, eu peguei o BO, eu falei, não, tá estranho. Aí, o que eu pensei? Comecei a buscar no meu interior, assim, na minha mente, no meu coração. Falei, se a máquina tá assim, tem uma coisa estranha. Obstrução, congelamento e tal. Aí depois de 40 minutos, não é agora. Eu falei, água. E aí eu fiquei, será que é água mesmo? Falei, quer saber se é água mesmo? Eu vou arrancar o compressor fora. Virei de ponta cabeça e saiu água com óleo. Pra quem não sabe, quando tem emulsão, que é a mistura de água com óleo, o óleo ele não vai sair liso assim, tipo, quando você vira ele de ponta cabeça, se é só óleo, até óleo de cozinha, você vê que sai um fio fino de óleo. Se tem água, sai com bolhas. Entendeu? Então sai um monte de bolha. Eu falei, tá lotado de água a máquina. Aí, beleza. Você pega uma máquina que rodou, pelo menos o cliente tentando, maior tempo que isso aí. Sabe? Ficou, sei lá, uns 10 dias. E o cara enrolando. E eu também não podia ir. Minha agenda tava lotada, era calor, o cara não conseguia resolver. Até que, na verdade, eu fui lá no apartamento, vi acontecer o problema, medi a pressão, que era bem interessante. Eu botava para trabalho, tipo assim, a pressão acompanhava... Temperatura externa bate com a pressão que está lá dentro do sistema. Primeira coisa que eu faço, quanto está de graus hoje? 20 graus. Vou lá na régua da Danfoss. 20 graus significa que lá dentro a minha pressão no sistema vai estar, sei lá, tantos PSI. Bateu na hora que eu coloquei o manômetro com a máquina desligada? Liga. A pressão ficava igual. Ficava ali no 120 PSI, era uma R410A. Passava um tempo, a pressão ia caindo, porque era obstrução por água. Aí eu
toquei tirar a máquina, pá, tirei, virei o óleo da máquina de cabeça para baixo. Aí eu usei aquela minha linda técnica maravilhosa de pegar o tamanho do compressor. Eu sei que a câmera de compressão tá nessa altura aqui, então eu calculo o volume interno aqui do cilindro para encher de óleo. Botei o óleo lá dentro. Então fiz uma limpeza com óleo novo. Tem gente que joga produto de limpeza, mas eu aprendi tipo assim, eu tenho que jogar o próprio óleo lá dentro e ficar virando até limpar o máximo possível. Aí coloquei o óleo certo de novo, reinstalei, fiz a limpeza da condensadora. Tem a saga de tudo isso aí no meu Instagram. Fiz a limpeza da condensadora inteira, me deu um trabalho, porque eu tive que soldar em vários pontos, como era multi, e eu precisava jogar nitrogênio para um lado para sair do outro, jogar no outro para sair do outro lado. E, cara, foi tipo uns 2 dias de trabalho. Eu cobrei acho que R$3.000 para arrumar essa máquina e reinstalar ela. Aí, toda essa pegada aí, fui reinstalar ela. Eu vi que era meia-noite, né? Aí eu saí de lá, na verdade, era 2 e pouco da manhã, a máquina não funcionava. Nossa. Porque o meu ajudante também estava cansado lá, porque você viu que tinham 2, né? Que era o Christian e o Vitinho. O Vitinho é um pedreiro eletricista que eu tô ajudando, ele também tô ensinando parte elétrica para ele. Ele é muito gente boa. Ele, quando eu preciso, assim, de um cara que é bruto, eu chamo ele, ele pega. E o outro é meu amigo de infância, até, a gente tá em 17 anos de amizade já. E ele foi também. Assim, foi para dar uma mão, porque ele não entende nada de nada. E aí, pô, ajudou pra caramba. Aí a máquina não funcionava, pessoal. Depois de tudo que eu fiz, a máquina não pegava. Eu não tive tempo de testar ela de fato na minha bancada. Eu testei a continuidade ali, vi se não tinha nada em curto. Testei o compressor pra ver se não tava carcasseando, né? Jogando, no caso, energia pela carcaça. Tava tudo ok. Só que a máquina não pegava. Aí quando eu volto lá no dia seguinte, eu vi que era só um problema de comunicação, que era o cabo que estava invertido. Eu botei essa máquina para rodar no que ela rodou linda. E a pressão ficou estável. Mano, juro, comecei a chorar. Porque, cara, foi uma batalha, assim. E quando é um BO, assim, que você vê que é muito grande, e fora a responsabilidade, e se eu não me engano, até uma parte, tinha tanta água lá, que até uma parte do compressor tava começando a oxidar já. Nossa, que loucura. Mano, Que foi uma isso, parada, cara. assim, surreal. Nossa. Esse, então, foi um dos maiores desafios dentro da sua carreira profissional, então, né? Foi, assim, foi. Eu acho que pela pressão, por ser calor, pela minha agenda estar lotada, eu tinha que trabalhar, voltar à noite, dar atenção pra máquina. Então aquilo deu uma pressão Ceval, psicológica. Fiquei uns 10 dias sem gravar vídeo depois disso aí. É um negócio pra você.